acho que vos vou começar por contar um bocado a história. Eu posso controlar aqui isto, mas isto é em automático. Como é bom de ver, o espelho surgiu em novembro de 2012. E a ideia é precisamente esta que vocês estão a ver aqui. Se eu fizer, se carregar no Space, isto para, não está? É um jornal de parede. É um jornal de parede, é um jornal feito por jornalistas, que é o meu caso, embora hoje em dia não trabalhe como jornalista, trabalho como assessor de imprensa, por fotógrafos, tem atores e atrizes que fazem parte do grupo, tem artistas plásticos, tem ilustradores, tem arquitetos, foi fundado por uma série de gente sem afiliação específica a algum ofício profissional. Mas, como nós gostamos de dizer, isto foi feito precisamente para nós mantermos os nossos ofícios. No sentido de, sendo que há um enorme descontentamento com a comunicação social e com a imprensa em particular, sentimos estas várias pessoas, cuja média de idade anda entre os 20 e muitos e os 40 e poucos, sentimos a necessidade de conceber uma publicação que refletisse tudo aquilo que faz parte do círculo de interesse destas atividades profissionais das pessoas que eu vos enumerei. É um jornal de parede que obviamente é distribuído gratuitamente por toda a gente. Mas não é inocentemente um jornal de parede, não é? Como é lógico, ao tomarmos esta decisão, há uma vontade de recuperar um sentido de comunicação mais direta com o leitor que se perdeu há muito tempo. Não é? Certamente não preciso de explicar a ninguém de que forma funcionam os jornais hoje em dia e como certamente estabeleceram uma crescente distância entre o leitor, que estabeleceram uma distância que há 15, 20 anos atrás, que nem foi assim há muito tempo, não existia. Não é? Portanto, ao colocarmos isto na parede, e neste momento o último número está, se não me engano, em 100 e tal pontos nas paredes das ruas de Lisboa, e nós andamos a tentar organizar uma redistribuição pelo país e pelas principais cidades para fazer o mesmo tipo de distribuição, está distribuído o mais possível nas paredes de Lisboa, nas estações de metro, onde quer que nós conseguimos afixá-lo, partindo do princípio que ninguém nos vai tirar de lá, para recuperar esta ligação direta com os leitores. Há outras coisas aqui importantes, não é? Que nós pensamos logo e basta olhar para o objeto. Por acaso, este número que eu tenho aqui, ainda bem até que calhou que este foi o único que eu consegui trazer, pois foi o único que nós fizemos com tantas páginas. O que vocês estão a ver na tela foi o primeiro número, só tinha um verso. Queria aqui chegar a... Este é o último número, portanto, que foi publicado no dia 5 de outubro. É bastante claro, pela mancha de texto e pela escolha do preto e branco e pela escolha daquele sagrado princípio do design gráfico e da tipografia, que é nunca usar mais do que duas fontes, dois tipos de letra, não é? Para não causar caos. É bastante claro também como há aqui como há aqui uma natureza de afirmação política e cultural ao termos esta opção estética e esta opção tipográfica. Aliás, uma das discussões mais frequentes, agora já um bocado mais sanada, entre o nosso grupo, mais sanada porque nós funcionamos de uma forma horizontal. Este jornal não tem diretor, não tem chefe de redação, não tem chefe de arte.
Obviamente que há pessoas que são profissionalmente as mais competentes para tratar do design, outras mais competentes para a fotografia e por aí afora, como em qualquer publicação, mas isto não tem uma estrutura hierárquica, propositadamente. Mas conseguimos sanar uma das discussões principais iniciais, que era o tamanho da letra. Hoje em dia, eu creio que isto estará em 8 ponto qualquer coisa, quase 9 pontos. Eu, pessoalmente, sempre fui a favor, até quanto mais pequena a letra, melhor. Precisamente para sublinhar a importância do pensamento que preside esta publicação. Uma publicação a favor do pensamento, que é uma coisa que não é muito fácil de encontrar hoje em dia na nossa imprensa, não é? Nós sabemos que os jornais continuam a ter secções de cultura, continua a haver algumas publicações culturais, continua a haver espaço de reflexão, mas ou esse espaço está muito marcado pela agenda política cotidiana que reflete o que se passa na televisão e a imprensa e a televisão reflete a opinião que é impressa e que distribui um jogo que muitas vezes, não, a maior parte das vezes, não toca no fundo das questões. Apesar disso tudo, apesar de haverem esses espaços, não há um grupo de publicações que, como há muitos anos atrás, apesar de tudo, era mais intenso e onde se podia encontrar suplementos, papel, com texto intenso, com polémica intensa e, acima de tudo, sem papas na língua. Sem papas na língua no sentido que isto me leva também a... Podemos aqui ver os 4 números que existem até agora, dobrados. Sem papas na língua, dizia eu, porque o jornal tem uma natureza política, tem uma natureza política que não é certamente de centro ou de direita. Portanto, é tudo e mais alguma coisa à esquerda destas definições normais da política. Mas também não é um jornal com um programa político, não é um jornal afiliado a nenhum partido político ou a nenhuma associação. É um jornal de protesto, evidentemente, lendo cuidadosamente tanto os textos que são produzidos pelo grupo editorial fixo como pelos colaboradores, e são muitos os colaboradores que nós vamos pedindo que participem de número para número. Obviamente que há aqui uma situação de afirmação política de esquerda. É um jornal que, como é lógico, agora estou-vos aqui a mostrar melhor o primeiro número, que resulta do caos em que este país se transformou nos últimos anos. Como vos disse, o jornal surgiu em 2012, em novembro de 2012, produto de uma reação, não queria estar a repetir, mas produto de uma reação à falta de pensamento político, intelectual e cultural sério, e artístico também, que este país tem sofrido. Acho que se pode ver bem por aqui, não é? Quando eu falo da nossa afirmação da intensidade do texto e da fotografia. Aqui mais à frente vou-vos mostrar estas fotografias em mais pormenor, para se perceber também o que é que pretendemos com elas. Este foi o segundo número, é este que tem aqui à nossa frente, é o único número que teve cor, não é? Este número foi mais ou menos temático, em torno do tema dinheiro, e daí termos optado por fazer algo que também não é muito habitual na imprensa, que é usar o espaço à vontade, não é? Como imaginam, seria muito difícil numa publicação comercial corrente decidir, vamos usar ali um quarto de página para meter uma moedinha
pôr de lado todos os potenciais rendimentos de publicidade que aquele espaço ganharia, não é? Portanto, são provocações que nós vamos espalhando pelo jornal, tal como o tamanho que é dado à fotografia, que são cirurgicamente pensadas. Também é bastante pensado em inverter um bocado o jogo dos modelos clássicos do jornalismo, daqueles formatos que, de qualquer das formas, são incontornáveis nas redações. Temos aqui uma mesa redonda, para que convidamos 5 pessoas de várias áreas profissionais para debater precisamente a questão do dinheiro. E, como podem ver, as fotografias, que são do Steve Storer, que é um fotógrafo de várias áreas, tanto de produção artística como de produção publicitária, pedimos-lhe especificamente. Nós decidimos fazer esta mesa redonda, Steve, em que o nome dos participantes não é revelado, para vir o mais possível ao de cima o conteúdo daquilo que eles opinam e não se ficar presa às suas figuras públicas, uma ou duas das que estão ali, ou às suas figuras profissionais. Queremos que tu fotografes a mesa redonda e queremos que tu depois apagues a cara das pessoas. Tal como aqui podem ver que o que está aqui a negro é o nome das pessoas. Mas notem que tudo isto, originalmente, quando o fizemos, quando foi paginado, os nomes estão todos aqui, as fotografias estão como são originalmente, e fazemos questão que depois, no processo final de paginação, vamos dar cabo da cara das pessoas e vamos destapar os nomes todos. Portanto, texto a texto, pormenor a pormenor, há uma intenção muito clara. Este é capaz de ter sido um exemplo mais afirmativo. Um ensaio infográfico, digamos assim, feito pelo Álvaro Rosendo, um fotógrafo português cujo trabalho começou nos anos 80, mas que hoje em dia é um dos melhores infografistas portugueses, é infografista da revista Visão. Gostaria de vos dizer de quem é aquela fotografia, mas agora não consigo ali ver. Que é do Sérgio Catumba, que é o autor do mesmo texto que está aí sobre Bragança, cidade que ele é natural, e o Sérgio é arquiteto. Nós temos, ou tentamos ter em todos os números, um texto sobre uma cidade, seja em Portugal ou seja fora de Portugal. Temos ali uma colaboração do Valete, pedimos-lhe, o Valete, um hip-hopper de Lisboa, pedimos-lhe que ele nos publicasse um texto, uma letra de um dos seus raps sobre este tópico do dinheiro. Bom, não vou pormenorizar todos os textos, como é lógico. Este foi o 3º número. Lá está, dá para perceber, mais uma vez, a importância que nós queremos dar também à fotografia, coisa que não é muito frequente encontrarmos na nossa imprensa, hoje em dia assim. Na nossa imprensa, e eu atrever-me até a dizer um pouco, pelo menos pela imprensa europeia, não há, sejam publicações mais formais ou mais alternativas, acho que ninguém se tem atrevido a tanto nos últimos anos. Temos ali uma fotografia do Nuno Cera tirada durante a manifestação, a famosa primeira manifestação, em frente ao Palácio do Belém, em frente à Presidência da República. Este é o nosso texto editorial, nós temos sempre um texto editorial também escrito coletivamente. O texto que vocês estão a ver é escrito, editado, corrigido por 6 ou 8 pessoas, mais ou menos. Mais textos sobre cidades ou países no exterior, neste caso Berlim e Bissau, Guiné. Este é o verso deste número, portanto este foi obviamente o número do 25 de Abril, mas nós estávamos mais interessados no 26 de Abril e em refazer a imagem clássica do 25 de Abril, que, como é evidente, é o cravo. Neste caso, decidimos que queríamos um cato florido. Agora não vos vou aumentar ali, mas temos ali o nome científico do cato e pedimos a um ilustrador científico
que concebesse esta imagem. Portanto, mais uma vez, se temos espaço e se temos meios para o fazer, vamos utilizar o papel e a imprensa e os talentos artísticos e intelectuais para fazer as coisas com o mínimo de limites possível. Este é o número atual, é um número que saiu no dia 5 de outubro. A primeira vez temos ali uma ilustração no sentido mais clássico, é uma ilustração do Manuel Sampaio. Pedimos-lhe que ele fizesse a sua versão do busto da República, do desenho da imagem clássica da República. Mais uma vez temos ali o nosso editorial ao centro, o dito texto coletivo. Este número e o próximo número são apoiados pela Trienal de Arquitetura de Lisboa. São financeiramente apoiados pela Trienal. Já vou passar a essa parte. Acho que também seria interessante dizer-vos como é que nós conseguimos pôr isto aqui fora, como é que reunimos dinheiro e tudo mais. É um número mais sobre o conceito de cidade. Daí temos aqui um longo texto do sobrinho, ou do bisneto, ou do sobrinho neto, do Aquilino Ribeiro, que é geógrafo. Pedimos que ele redigisse sobre a importância da praça como ágora, como lugar de revolução e de debate e de encontro, de mudança política e social nas cidades. Temos ali um texto sobre o cinema Odeon, que é um cinema em Lisboa, junto à Avenida da Liberdade, que está prestes a ser transformado num centro comercial e é uma pequena obra-prima da Art Deco, que está ali abandonada. Portanto, mais uma vez, uma vez que o assunto era a cidade, quisemos demonstrar como a cidade está à saca, em particular, neste caso, Lisboa, como a Avenida da Liberdade está a perder muita da sua originalidade arquitetónica e da sua natureza social para se transformar num gigantesco centro comercial ao ar livre, um centro comercial de luxo, não é? Como sabemos, estão lá todas as grandes marcas de roupa, de joias, por aí afora. O Odeon vai se transformar mais uma vez nisso. E este é o primeiro número que é bilíngue, portanto, os textos estão aqui em duplicado em inglês também. Aqui temos algumas imagens do que foi a nossa inicial redação, que era num ateliê de arquitetura de alguns dos fundadores do jornal, que na altura cederam este espaço. Aqui em concreto são os arquitetos, vocês estão a ver dois colegas meus, o Ricardo Pedroso de Lima e o Sérgio Catumba, são arquitetos, mas são também os paginadores, os designers gráficos. São fotografias muito iniciais, de há um ano e tal atrás, das nossas reuniões. Foi o primeiro ensaio gráfico que fizemos para o jornal, não é? Como podem ver, pelo menos o cabeçalho mudou radicalmente, mas a dimensão e a natureza da mancha de texto já estava lá toda. Achamos que seria interessante pôr o Obama a fumar cigarros na capa do primeiro número, que nunca chegou a existir, não é? O Álvaro Rosendo, de que vos falava. Aqui estamos nós. Algo que fazemos sempre é uma divulgação nas ruas do jornal. Concebemos flyers dias antes do jornal ser lançado. Tentamos aproveitar as manifestações, as grandes manifestações que têm acontecido em Portugal nos últimos 2, 3 anos para divulgar o jornal. É um belo espaço para... Aqui temos o jornal fresquinho, a saída gráfica, o primeiro número. É um bom espaço para fazer a divulgação. Outra coisa que depois também fazemos, uma vez que, lá está, ainda não temos uma rede propriamente eficaz para divulgar o jornal por todo o lado e
E é claro que disponibilizamos sempre os PDFs do jornal a quem nos pedir, através da nossa página no Facebook ou pelos nossos e-mails, mas fazemos questão de recortar, passa a expressão, os artigos para as pessoas poderem partilhar o que mais lhes interessa, mas mantendo a fidelidade ao conceito gráfico do jornal. Portanto, todos estes recortes que estão a ver aqui, na verdade, são imagens que eu fui buscar à nossa página de Facebook. Este é um dos nossos flyers, os nossos editoriais, o verso daquele flyer. Portanto, a ideia é fazer circular o jornal de todas as formas possíveis e tentando reproduzir de uma forma digital, cibernética, aquela que é sempre a natureza original dele, que é um jornal de parede. Portanto, mas como hoje em dia as paredes são muitas, não é? E vêm em vários formatos, daí fazemos estes recortes. Voltamos aqui à fotografia, a fotografia do Nuno Cera. Esta é uma fotografia do Miguel Santos, um artista plástico, é uma imagem que, se não me engano, está aqui no verso deste número sobre o dinheiro. Isto em particular, não é que interessa o contexto, mas é um candelabro do Palácio de Queluz, o Miguel Santos, é uma fotografia até relativamente antiga dele. Pedimos-lhe alguma coisa que tivesse a ver com o tema dinheiro e esta pareceu-nos surpreendente e como podem ver, que se lhe dê um maior espaço possível. Os retratos geralmente são feitos por outro fotógrafo, evidentemente, que é o Jorge Nogueira, o nosso retratista oficial. Nós temos sempre um perfil que geralmente vem aqui, portanto, na zona nobre do jornal, é esta primeira coluna. Um perfil de cidadãs portugueses. Nos primeiros números tem sido gente jovem que é forçada a emigrar ou ir a trabalhar lá para fora, a estudar. O retrato é muito importante, o retrato fotográfico em estúdio que é feito deles. É óbvio que queremos dignificar aqui ao máximo o cidadão, pois que ele não tem sido muito dignificado nos últimos tempos. Uma fotografia do Álvaro Rosendo, trabalhadores mineiros. Lá está aquilo que vos falava há pouco. Anular a personalidade dos opinion makers para que se sublinhe o mais possível o discurso deles e que, portanto, o discurso deles possa também ser o mais desconstruído e criticado possível. Esta é a fotografia de verso do último número. Esta fotografia é de um dos projetos arquitetónicos sociais dos anos 70. Ajudem-me, como se chamava o projeto? Este é o bairro de São Vítor. Ok. CISA, toda essa gente. SAL era o nome. SAL, não é? Obrigado. A nossa República, desconfiada, não é? O nosso acato de Abril. E depois andamos na rua, não é? A dar o jornal a toda a gente, dá-lo de mão em mão, como vos dizia há pouco. É bastante divertido fazê-lo. São cenas de manifestações. Toda a gente, esta senhora porteira de um bar no Cais de Sodré, dentro do mesmo bar do Cais de Sodré. Pronto, às vezes perseguimos estas pessoas. Os agentes da lei, bairro Alto. Voltando à questão do tamanho da letra e como isso foi uma grave discussão, não é? Esta fotografia é usada por aqueles meus colegas que defendem que o tamanho da letra é muito pequeno. Isto não é nenhuma encenação, isto é literalmente uma pessoa na rua com uma lupa a tentar ler o jornal, portanto. O debate dura até agora, mas pronto, lá acordamos num tamanho de letra. Transeunte no metro, esta grande figura da cultura portuguesa.
também é uma boa forma de usar o espelho, não é? Porque não? Mais manifestações, mais divulgações, alguns encontros que fazemos por aí fora. O interessante depois foi que, ao contrário do que estávamos à espera, ao contrário, sendo que obviamente mandamos o jornal para todos os órgãos de comunicação, queríamos que toda a gente soubesse dele e divulgássemos, de repente tivemos assim durante uns 15 dias, acerca do primeiro número, toda a gente interessada em nós. Neste caso aqui a TVI 24 e um dos meus colegas, o Luís Gouveia Monteiro, foi lá ao estúdio falar do Jornal Novo. Fizeram artigos sobre nós. Mais recentemente, a Monóculo, a revista Monóculo, que tem uma estação de rádio online, resolveu entrevistar-nos também sobre o jornal. Até este senhor, no seu programa, ficou fascinado, não é? Talvez com saudades dos seus tempos mais revolucionários. Fartou-se de falar. Cada vez que sai um número, nós mandamos, e ele tem este pequeno programa à sol na SIC Notícias, e faz sempre questão de nos fazer publicidade. Bom, e lá está. E estamos sempre nas manifestações. Esta é uma fotografia, como é evidente, ao final do dia, de há cerca de um ano atrás, em frente à Assembleia da República. Como é que nós fazemos isto? Não é que seja especialmente caro fazer 2.000 exemplares a preto e branco, não com muito mais páginas do que isto. Os orçamentos têm andado aí por volta dos 300 euros, não é? Portanto, não é nada de impossível quando cerca de 10 a 12 pessoas juntam-se e colaboram financeiramente para pôr isto na rua. Também temos um serviço de assinaturas que tem vindo a crescer devagarinho. Portanto, uma vez que também não há nenhum objetivo comercial no jornal, como é lógico, não é difícil fazê-lo. Portanto, isso também demonstra que é bastante execuível voltar a pôr a discussão na rua e nas mãos das pessoas da forma mais sofisticada possível. Nós gostamos de pensar que trabalhamos nesse caminho. Claro que os números acabam por ser bastante diferentes de uma edição para a outra. Umas edições serão mais sólidas, outras menos bem resolvidas. Mas isso também faz parte do processo, também faz parte de número a número irmos tentando perceber que expectativa é que está aí fora nas ruas e que assuntos é que as pessoas gostariam de ver mais aprofundado e até entre nós para onde é que as ondas flutuam, rebentam mais, não é? É claro que há discussões bastante sérias, bastante intensas, reuniões bastante intensas, até chegarmos a um ponto de acordo de o que é que deve ser o conteúdo do próximo número e como é que ele deve ser feito. Vamos puxar mais pela imagem, vamos puxar mais pelo texto, mas sempre com esta natureza da rua. Essa é a coisa mais importante. É o jornal estar na rua, é o jornal ser gratuito, é o jornal ser um jornal de parede, que, como sabemos, é basicamente a origem dos jornais, referindo-me àquilo que eram originalmente na Roma Antiga as comunicações públicas feitas pelo poder, até, ainda hoje em dia, na China, os jornais de parede são um meio de publicação muito importante, sejam, acima de todos, os jornais oficiais do governo, como é lógico, mas são um meio ainda muito eficaz no século XXI. Este acesso que é importante. Eu hoje ontem comprei, não sei que jornal, vocês talvez tenham visto isto, este flyer que anda por aí, de algo que é trabalhar com arquitetos.pt, olha à sua volta, ainda acha que não precisa de um arquiteto, e achei que isto tinha muito a ver com o que nós fazemos, não é? Se nós trocássemos isto, olha à sua volta, olhe para a sua banca de jornais, acha que não precisa de um jornal a sério. Não é que este seja um jornal que pretenda substituir todos os outros, não é? Mas evidentemente que é preciso imprensa a sério,
que recupere a seriedade, não é? Este jornal é uma declaração de intenções muito intensa nesse sentido. Não sei se estou a ultrapassar o meu tempo ou não. Este jornal é uma atitude. Nós chamamos-lhe jornal, ainda não teve propriamente, ainda não, nas suas páginas, ele não é dominado, acima de tudo, por jornalismo puro e duro, no sentido clássico. Entrevistas, reportagens, por aí fora, tem sido uma parte mínima, não é? Portanto, este jornal é continuamente um manifesto. E também não faço ideia se este jornal vai durar mais 5 números, mais 15 números, mais 5 anos, ou se acaba no próximo número. Francamente, não sei. Isto é uma discussão que estamos a fazer continuamente, porque o jornal é uma discussão, é uma grande discussão. Lá está, é um manifesto bastante específico. Está em aberto, é uma coisa permanentemente em aberto. Para já produzida essencialmente em Lisboa, mas toda a gente é bem-vinda a trazer opiniões, a propor colaborações. E de resto, francamente, não há muito mais que eu vos possa dizer, nomeadamente para um público que talvez a maior parte de vós não tenham ainda podido ler ao pormenor e fazer a vossa leitura. Mas perdoem aqui as hesitações. Eu estou aqui com uma série de hesitações à medida que eu vos vou explicando o jornal, mas a coisa é mesmo assim. A coisa é hesitante. Só não é hesitante no sentido de que alguma coisa deste género tinha que ser feita, e quando todos nós nos juntamos, como todas as boas ideias, numa grande jantarada para aí com 30 pessoas, que depois só para aí umas 12 é que se juntaram para fazer isto mesmo a sério, era uma coisa evidente que devia ter, que era necessário ser feita. Também devo dizer que a maior parte das pessoas que aqui estão, a maior parte não, todas as pessoas, todos nós, às vezes juntos ou noutros grupos, todos nós trabalhamos mais ou menos em formatos, não direi radicalmente alternativos, mas formatos um bocado diferentes na imprensa portuguesa nos últimos 20, 25 anos, ou pelo menos desde os anos 90, desde os meados dos anos 90, desde o semanário Já, à revista Política e ao jornal Combate, isto mais em relação aos colaboradores, aos fundadores mais antigos do jornal, e nomeadamente em relação aos fotógrafos e aos designers, incluindo programas culturais de televisão um bocado mais fora do habitual. Portanto, é claro que nós somos todos um grupo relativamente largo de gente que se foi cruzando ao longo dos últimos anos e, de uma forma ou de outra, sempre teve esta posição no que diz respeito à comunicação social. Não gosto muito desse termo, comunicação social, é uma coisa um bocado deprimente. Em relação à imprensa. Isto para vos dizer, não é que isto não vem assim do nada, não surge propriamente uma série de gente, que se juntou nesse belo jantar e que simplesmente estava furiosa, não é? Portanto, tudo isto podia-vos fazer aqui, digamos, uma árvore genealógica de publicações e projetos e iniciativas das últimas quase 2 décadas que convergem nisto. E que no futuro hão de dar noutra coisa. Obviamente que isto um dia vai acabar e, se calhar, algumas destas pessoas aqui vão pensar numa outra coisa, poderá até nem ser um jornal, se bem que, obviamente, a nossa paixão pela imprensa está à vista de todos, não é? Mas é um processo, é um momento e pronto, não vou dizer mais nada. Venho ao próximo. Obrigado.